graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, chegamos no momento do culto da igreja presbiteriana, igreja reformada, em que a palavra de Deus ela é exposta, ela é pregada, ela é aplicada também pelo Santo Espírito de Deus. Então, é um momento muito importante do nosso culto, em que Deus fala conosco, por meio da sua palavra, aplicando as verdades eternas por meio do Espírito de Deus. Para tanto, peço que os irmãos abram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Iremos ler do verso 1 até o verso 19. Primeiro livro dos Reis, do verso 1 ao verso 19. Perdão, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 19. É um texto bem conhecido daqueles que fazem leitura da Bíblia, que é a história que Naamã, um comandante do exército da Síria, se encontra com o profeta Eliseu. Eu farei a leitura, eu peço que todos possam acompanhar a palavra de Deus que nos ensina. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Guarde essa informação. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dela, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias?
Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rinom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rinom. Quando assim me prostrar na casa de Rinom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a iluminação do Senhor Jesus. Deus santo, Deus tremendo, nós estamos diante da tua santa palavra, Pai, e pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Pedimos a iluminação do Espírito sobre nós para compreendermos o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale com o teu povo que aqui se encontra, que o Senhor, meu Deus, vá ao encontro dos nossos sentimentos, das nossas dúvidas e das nossas aflições. Que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê, Pai, cura, que o Senhor nos dê graça e sabedoria na tua presença. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas, apesar de ter alcançado muito sucesso profissional, familiar, de desfrutarem de respeito de muitas pessoas, né? As pessoas que o rodeiam, apesar de se sentirem pessoas abençoadas por Deus, com sucesso, não são inteiramente felizes. Falta-lhes algo. Há sempre um porém, né? Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. Isso vai consumindo a energia, vai consumindo as forças e muitas vezes a fé, privando-as da felicidade plena, da felicidade verdadeira que só se encontra em Deus, levando-as a experimentar uma mortificação diária, lenta, sofrida e solitária. A verdade é que permanece um vazio existencial nas pessoas, que só pode ser preenchido por Deus. O coração humano, ele é vazio. Há uma insatisfação espiritual que persegue o homem. Salomão, na sua sabedoria, ele escreveu em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, dizendo de Deus, ele fala assim, ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus colocou em nós, em cada um de nós, esse anseio pela eternidade, pela vida eterna, por Cristo, né? E Cristo, ele tem a medida exata para preencher o nosso coração. Há uma compulsão no coração humano, irmãos, que anseia por Deus, que clama por Deus, que clama por paz, que clama por satisfação. E muitos não conseguem encontrar, fica batendo religião em religião, buscando, batendo a cara, sofrendo, até que não conseguem encontrar essa graça que só vem em Cristo. Diante disso, eu quero apresentar para os irmãos 6 lições desse encontro de Naamã com Eliseu. A primeira lição que nós aprendemos no texto está no verso 1. A lição é: a aflição pode vir sobre aqueles que ninguém suspeita. Olha que interessante isso aqui. Nós aprendemos que ninguém é inatingível. Todo mundo tem, em alguma medida, uma aflição na vida.
A aflição pode vir sobre aqueles que ninguém suspeita. O texto diz que Naamã era alguém grande, um comandante do exército, um herói de guerra. E o texto começa apresentando Naamã assim, herói, comandante, cheio de prestígio, cheio de riqueza, cheio de aplausos humanos. Mas o texto tem um porém. Está no finalzinho do verso. Porém, leproso. Ele não tinha saúde. Ele tinha esse problema, essa doença de pele tão grave naqueles dias. Então Naamã é alguém que as pessoas podiam olhar e falar assim: olha, como eu queria ser como esse homem. Ele tem tudo. Ele tem respeito, ele tem dinheiro, ele tem prestígio. Com certeza ele não tem problemas. Mas aí está o engano, porque o texto apresenta ele como leproso, alguém que tinha essa grande aflição. Naamã ele enfrenta uma humilhação devastadora, porque é uma doença que não dá para você esconder. É uma doença de pele, é uma doença que está externizada na vida da pessoa. A lepra, um sério problema de saúde, muito comum naqueles dias antigos, da antiguidade, e isso com certeza afetava a sua autoestima. Apesar de ele ter todo esse currículo, ele tinha lepra, e a sua autoestima estava lá embaixo. A sua vida social também foi afetada, ele não podia também se relacionar com muitas pessoas, uma vez que a lepra era contagiosa. E a sua vida conjugal, como que era? Será que foi afetada também? Com certeza, meus irmãos. Naamã tinha tudo, mas era infeliz. E aí me lembro das palavras de Cristo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Então fica a primeira lição: não imagine que exista alguém intocável, por mais poderosa que ela seja, por mais prestígio que ela desfrute, ela também é barro, está debaixo do pecado, como todos nós. Todos nós. Ela precisa de misericórdia, ela precisa da graça do Senhor Jesus também. A Bíblia é muito clara sobre isso, fala assim: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, não há uma exceção. A única exceção é Cristo. E todos estão carecendo, precisando desesperadamente do perdão e da graça do Senhor. Então, não pense que o sofrimento é somente na sua vida. Só eu passo por isso. Não, tem muitas pessoas que passam problemas iguais ao seu, ou até pior do que o seu. Então, a aflição pode vir sobre aquelas que ninguém suspeita. A segunda lição, é do verso 2 ao verso 3, nos mostra que a esperança pode vir de onde ninguém espera. E se você olhar o texto, a esperança ela vem da boca de uma escrava, uma menina, que foi raptada da sua terra, ela era uma escrava de guerra. Os sírios venceram Israel na batalha, pegaram essa menina e levaram à força para outra terra, para ela servir aquela família, que era a família de Naamã. Então o texto diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Veja, irmãos, ela tinha sido raptada, e diante da soberba de Naamã, não poderia imaginar que a solução para o seu problema viria da boca de uma menina estrangeira escravizada. A menina judia, com muita coragem e fé, testemunhou no seu Deus. Ela não ficou alheia ao problema do seu Senhor, mas ela falou: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta de Samaria, ela está se referindo a Eliseu, ele seria curado, ele o curaria. Então essa palavra de esperança acendeu uma chama ali no coração de Naamã. Ela diz: eu conheço um profeta que tem poder para curar o meu Senhor. É interessante, irmãos, que essa menina ela não se cala,
ela poderia muito bem ficar com ressentimento, ou querer se vingar, falar: quem é que vocês me tiraram da minha terra, também que morra, que sofra. Ela não age assim, mas ela procura fazer o bem, ela traz a esperança. Ela é um ponto aqui de esperança na vida do casal. Ela aponta o caminho da graça, o caminho da bênção. Ela deve ser como nós, mostrar onde as pessoas devem encontrar Cristo, a luz do mundo. E nós só podemos apontar, ou podemos oferecer aquilo que nós já vivemos e provamos. Então nós que fomos alcançados pela graça, também devemos levar outros ao mesmo caminho. Foi isso que Cristo disse: ide por todo o mundo pregar o Evangelho às nações, ensinando-os, tudo aquilo que eu já vos ensinei. Irmãos, essa menina faz isso. A segunda lição que nós vemos aqui é que geralmente as palavras salvadoras do Evangelho vêm de pessoas simples, vêm de pessoas que você não espera. Como diz Paulo, em Cristo, dos pequeninos. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 28, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Deus age assim muitas vezes, irmãos. Levanta pessoas que ninguém dá nada, que ninguém dá confiança, que ninguém acredita, e essa pessoa é usada por Ele, para Ele, para a glória dele. Então anuncie o Evangelho de Cristo, fale aos perdidos que você conhece um grande profeta, que tem poder, que tem autoridade para curar qualquer doença, para curar qualquer problema, para livrar de qualquer dificuldade. É a sua fé. É a fé no seu Deus, é a fé no seu Senhor que você deve pregar. Cristo, Ele pode resolver qualquer problema. Ele tem poder para isso. Uma terceira lição que vemos no texto, do verso 4 ao verso 7, é que a ordem, ela pode vir de homens que não têm discernimento. O verso 4 diz que Naamã foi ao rei da Síria, autoridade máxima, um homem ímpio, um homem que era um idólatra, como nós vimos no texto. E ele faz um pedido: olha, a minha serva, uma menina israelita, judia, ela me disse assim e assim, que tem um profeta lá na terra de Israel que pode me curar. O rei falou: vai, pode ir, eu vou mandar uma carta, vou endossar aí o pedido. Só que totalmente sem discernimento, Ele acha que ele vai obrigar o rei de Israel a curar o seu servo. E é muito interessante o desespero que a gente vê no texto do rei de Israel. Ele fala: ele está querendo um pretexto para invadir aqui e romper comigo. Como é que eu vou curar um homem? Eu, por acaso, sou Deus? É interessante, irmãos. Mas a ordem veio desse homem. Naamã é poderoso, mas o rei da Síria é mais poderoso que ele. E aqui nós vemos que Naamã, depois de contar a história, o autoritário rei sírio obriga ele a levar a carta, também levar presentes. Naamã, ele resolve levar aqui ouro, prata e também 10 vestes festivais. Quando a gente faz a conversão do ouro e da prata, chegamos ao número de 350 quilos de prata. Ele levou 350 quilos de prata, tá? Pra vocês terem ideia, dá 7 sacos de cimento, Ele levou também 70 quilos de ouro, bastante. Então era um presentaço para Eliseu. E Eliseu não está nem aí com esses presentes. Ele rejeita, ele não quer saber de dinheiro, de ouro. Eliseu era alguém, irmãos, realmente diferente. E quando ele leva tudo isso para Israel, ele tem a esperança de ser restaurado. Talvez a ideia de que com esse dinheiro, com esse presente, ele receberia uma resposta, A ideia que muitos têm, irmãos, que você compra a bênção de Deus. É a barganha. Eu vou dar isso para receber isso. Isso é um sentimento horroroso dentro da religião, dentro do cristianismo.
Infelizmente, tem pessoas que é assim. Eu vou dar o dízimo, eu vou dar aquela oferta para receber também em troca isso. Não podemos ter esse sentimento. O apóstolo Paulo orienta a igreja a andar com alegria, com voluntariedade, com liberalidade. Esse deve ser o sentimento do nosso coração. Mas o Naamã não tinha conhecimento de Deus. Ele é um pagão. Ele é alguém que está desesperado para se curar. E ele então vai, levando esse presente. E aqui nós vemos a falta de discernimento desses homens. Primeiro, o rei acha que pode determinar ao rei de Israel, que na época era Jorão, que cure o seu comandante. Olha, ele manda uma carta, você tem que curar ele. O rei de Israel é sensato e se desespera, fala, olha, ele quer um motivo para iniciar uma guerra comigo. Acaso sou Deus para curar? Só Deus tem o poder, irmãos. Homem nenhum tem. Deus pode usar os homens para curar, Deus pode usar os homens para abençoar, mas é Ele é o Deus que cura. E a segunda falta de discernimento aqui é do próprio Naamã, que acredita que pode comprar a bênção de Deus. Ele está errado, ele está totalmente equivocado. Vemos que Eliseu se recusa a aceitar a oferta, ele não quer. E quando a gente olha no Novo Testamento, tinha um mágico chamado Simão, nos dias dos apóstolos, que ele viu João, Pedro, os apóstolos fazerem orações sobre as pessoas, e o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, e ele ficou encantado com aquele poder. E ele então oferece dinheiro para Pedro, fala assim, olha, eu quero ter esse dom, quanto é? Está aqui, ó. Daí veio o nome simonia, que era uma prática da igreja medieval. Ele queria comprar o dinheiro. Pedro fala assim, seja maldito você e o seu dinheiro, porque você acha que pode comprar o dom de Deus. Ninguém compra, irmãos. De graça recebe, como diz a canção, né? Então, tanto Naamã quanto o rei da Síria estavam totalmente perdidos, sem discernimento espiritual, homens sem conhecimento de Deus. Tem uma terceira lição ainda, que dentro desse texto, que as pessoas sem discernimento espiritual e sem conhecimento da palavra fazem um monte de besteira. Elas estão tropeçando no escuro, né? Usando a analogia que Paulo fala lá em Atos, que as pessoas estão cegas, no escuro, tateando para ver se encontra Deus. Eles não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. É por isso que pessoas simples, mas que conhecem o Evangelho, podem ser um canal de bênção, podem ser luz do mundo, como Cristo disse. Abra a sua boca. Você conhece o caminho da eternidade, da vida eterna de Cristo. As pessoas lá fora não conhecem. E aprendemos que elas buscam ajuda das religiões pagãs, são enganadas por charlatões, por falsas religiões, por seitas, gastam fortunas em tratamentos duvidosos. E Jesus disse que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Esse é o fim que eles vão dar, porque a verdade não está lá. A verdade está na palavra eterna do Senhor. Nessa você pode confiar. Uma quarta lição do texto, meus amados, é que a autoridade espiritual só vem de homens de Deus. A autoridade espiritual vem de homens que têm íntimo relacionamento com Deus. O verso 7 nos mostra isso. Que diz assim, que depois que o rei da Síria, o rei de Israel, recebe a carta, lê a carta e se desespera, isso chega aos ouvidos de Eliseu. E o verso 8, olha só o que ele diz. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei da Síria rasgara as suas vestes, em desespero, né? Mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu, irmão, se chama a responsabilidade para ele. Manda vir.
Que autoridade! Olha, precisamos de Eliseu nesse mundo, irmãos. Deus determinou dar autoridade espiritual aos seus servos, os profetas. Ele não concede esse poder a qualquer um, a um farsante, a um charlatão. Nossa, se o fraco e carnal rei de Israel, Jorão, se desesperou, rasgou suas vestes diante do problema, Eliseu faz uma das maiores declarações de autoridade espiritual da Bíblia. Ele fala: manda o rei vir a mim, e você vai saber que há um profeta em Israel. Não é qualquer um que diria isso. Não é qualquer pessoa que disse isso na Bíblia. Quando ouvimos essa palavra de Eliseu, nos lembramos das palavras do Senhor Jesus, quando Ele convida pecadores a vir a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Irmãos, certa vez, no livro de Atos, alguns exorcistas ambulantes viram lá Paulo fazendo uma obra, viram Paulo pregando, expulsando demônios, fazendo milagres, e eles resolveram imitar. Vamos fazer isso também, somos filhos de um sacerdote. Eram 7 homens, 7 irmãos, e eles começaram, e aí pegaram o demoniado lá e começaram a querer expulsar aquele demônio, dizendo: olha, nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o texto bíblico diz que o demônio olhou para eles e falou: olha, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E deu de cima desses homens, deu uma surra neles, e o texto diz que eles saíram humilhados e envergonhados, com as roupas rasgadas, porque não tinham autoridade espiritual. Eles não tinham o poder, a unção de Deus para fazer essa obra. Eles estavam desautorizados. Então a lição que aprendemos é o seguinte: a verdadeira autoridade espiritual está com aqueles que o Senhor separou para o seu serviço, para aquela função, para aqueles que andam com Ele, que o temem. Temor de Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria. Então, infelizmente, tem muitos aí falando no nome de Jesus, dizendo que faz cura, dizendo que faz milagre, mas no dia do juízo ouvirão da boca do rei: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, eu fiz milagres. Nunca vos conheci. Eles fazem tudo o que fazem em seu próprio nome e não no nome de Cristo. Então cuidado, irmãos, para não ser enganados, porque até mesmo os magos de Faraó fizeram milagres no deserto diante de Moisés. Quinta lição: a bênção pode vir de uma simples obediência. Por que temos dificuldade em obedecer à voz de Deus? Olha o que Naamã faz. Ele fica extremamente irado pelo tratamento que Eliseu dá para ele. Ele não se conforma. Ele quer uma autoridade, um herói de guerra. O verso 9 diz: veio pois Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Ele esperava ser recebido como uma autoridade estrangeira. Ele esperava ter toda a atenção do profeta. Afinal, ele era o grande Naamã. Irmãos, Eliseu não sai nem da casa dele. Ele manda o seu servo falar com Naamã. O texto diz no verso 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Simples, mas isso foi ofensivo para ele. Naamã, ele se sente ultrajado, porque ele não recebe bajulação de Eliseu. Ele tinha um costume, ele estava acostumado a ser bajulado pela autoridade que ele tinha, mas Eliseu não.
Eliseu o trata como uma pessoa normal, simples e até mesmo um inimigo do seu povo. Então ele esperava um tratamento digno da sua posição. Entretanto, Eliseu nem vai ao seu encontro, manda um mensageiro e com a mensagem: mergulha 7 vezes no Jordão. A tradução, irmãos, diz que Naamã ficou indignado. Quando a gente olha o texto hebraico, afirma que ele ficou furioso. O texto diz que ele ficou furioso, se sentiu desprestigiado com a patética ordem. Olha, como assim eu vou mergulhar 7 vezes nesse rio aqui? Não tem rios lá na Síria mais limpos do que este? Se fosse para fazer isso, faria lá. Todavia, irmãos, Naamã, ele tinha bons conselheiros. Porque os homens vão até ele, os seus oficiais ali, e falam: Senhor, seja razoável. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele está pedindo uma coisa simples. Faça. Obedeça. E Naamã, então, é convencido, meus irmãos, e segue a ordem. Aprendemos que devemos obedecer a Deus e os seus profetas. Às vezes parece uma coisa simples, mas é necessária. Às vezes você pode achar que aquela orientação é quadrada, é careta, é inadequada, não tem nada a ver, o pastor está viajando, o presbítero está caduco. Mas a palavra de Deus diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Se o homem de Deus está te dando uma direção, um ensinamento, um conselho, siga. Obedeça. Porque se ele é de Deus mesmo, ele não está falando aquilo para o seu mal. Ele está falando para o seu bem espiritual, para que você tenha vida. E é isso que Eliseu faz com Naamã. Ele diz: olha, vai lá e mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Então, meus queridos irmãos, tenha um coração obediente ao Senhor. Não tenha dura cerviz, como o povo de Israel tinha. E Deus falava, Moisés falava, os profetas falavam, e eles desobedecendo, teimosos, duros. Então, a palavra de Deus fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, obedeça. Uma última lição que aprendemos aqui no texto é que a conversão espiritual pode vir de um coração idólatra. Nós testemunhamos através desse relato a conversão a Yahvé, ao Senhor, de um comandante sírio. Naamã foi tocado pelo Espírito. Naamã foi alcançado pela graça de Deus. Um homem idólatra, impuro, cruel muitas vezes. Mas vejam, o verso 15 diz: voltou ao homem de Deus, depois que ele foi curado, né? Ele voltou até lá com toda a sua comitiva, porque ele queria dar aquele presente. Mas agora não era para comprar a bênção, agora era uma forma de gratidão. Ele queria abençoar aquele homem tão importante na sua vida. E olha, ele leva, ele tenta entregar para Eliseu, mas Eliseu não quer saber do presente. Ele fala: isso que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite o presente do teu servo. Agora ele já muda o tom, baixa a bola e fala com o profeta como servo. Porque ele reconhece que aquele homem é diferente. Ele serve a um Deus que tem todo o poder. Naamã faz isso. Ele tenta abençoar de todas as formas a Eliseu. Não há Deus como Israel. O verso 16, ele com o coração grato, ele deseja abençoar. Ele diz, verso 16, Eliseu responde: porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele, ou seja, o rapaz insistiu, Naamã ficou insistindo para que eu aceitasse, mas ele recusou. Ele recusou, meus irmãos. Ele não aceitou aquela oferta.
Os motivos não sabemos. Talvez Eliseu não quisesse misturar as coisas para achar que o dom de Deus possa ser comprado. Ele preferiu não aceitar. Então, meus amados irmãos, Eliseu lembra essa passagem aqui, lembra os 10 leprosos que Jesus curou. Eliseu, através da palavra dele, do ministério dele, curou um leproso. Jesus curou 10 de uma vez, com sua palavra apenas. Então, sabemos que Cristo, ele é muito maior do que Eliseu. No verso 17, vemos que Naamã deseja levar um pouco da terra de Israel para adorar a Deus na sua terra estrangeira, na sua terra longe daquela terra santa, como ele assim entendeu. Ele desejava oferecer ali holocaustos para adorar o Senhor somente. O texto é importante porque isso marca um indício de verdadeira conversão. Porque ele simplesmente poderia falar da boca para fora: olha, o Senhor é o único Deus, como Nabucodonosor chegou a falar. Mas ele vai além. Ele fala: olha, permita levar 2 mulos dessa terra aqui para adorar o Senhor da minha terra. No verso 17 ele diz isso, né? Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Agora ele só adora a Deus. Ele foi alcançado a Deus. No verso 18, vemos que ele pede perdão ao Senhor antecipado por causa das suas obrigações como uma autoridade diante do seu rei. Ele explica: olha, o meu rei, ele adora Rimon, que é uma divindade síria. E quando ele vai adorar, ele encosta a minha mão para que eu me curve também. Então que o Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe quando eu tiver que fazer isso, por conta da minha obrigação de comandante. Mas ele sabe que o coração dele está ali. O coração dele está em Deus. E por fim, irmãos, ele recebe a palavra que muitos desejam, que é o Shalom de Deus. Eliseu fala: vai-te em paz. Vai em paz. Deus conhece o teu coração. E esse homem, então, ele vai para a sua terra distante, com o coração transformado, com a pele novinha, né? Uma pele de criança, o texto diz, e com o coração grato, porque ele encontrou o verdadeiro Deus. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que a graça de Deus alcançou Naamã. O texto dá boas provas da sua conversão, não temos dúvida disso. O vazio que tinha no seu coração, ele é preenchido quando ele reconhece Deus como o único Senhor. E não foi isso que aconteceu conosco? Quando nós tínhamos nossos ídolos, quando nós adorávamos outros deuses, não necessariamente deuses de gesso, deuses de barro, mas deuses do coração, ídolos do coração. E quando nós conhecemos a Cristo, o único que deve ser adorado, nós deixamos tudo, como diz o hino, os ídolos queimei para servir ao Senhor. Aquele vazio existencial que tinha no nosso coração não existe mais, porque Cristo preencheu todo ele, todo esse vazio. Ele disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quantos de vocês que estão aqui já encontraram esse descanso? Irmãos, aprendemos nessa última lição que Deus tem o poder de convencer o pior dos pecadores e de chamar o pior dos idólatras para a sua graça. Não tem ninguém que tem um coração extremamente duro que Deus não possa penetrar. Por fim, nós aprendemos, irmãos, que nesse mundo de aflição e sofrimento, porque é uma realidade, existem muitos leprosos que necessitam também de uma direção, de uma palavra de esperança, pessoas que estão perdidas aí, homens poderosos que não possuem discernimento. Mas se você é um simples cristão, uma simples pessoa alcançada pela graça, pode ser uma ferramenta usada pelo Senhor para falar com eles, para pregar aos pecadores a palavra de Deus.
Fazendo isso, Deus converterá o coração das trevas para a luz, destruirá os corações de pedra e colocará no seu lugar um coração de carne, como Ele promete na sua palavra. Ao examinarmos essa passagem, meus irmãos, vimos 3 movimentos da graça de Deus na vida de Naamã. A graça que o alcançou em sua necessidade, ele precisava da cura e ele então alcança. A graça que o confrontou em seu orgulho, ele resiste, mas acaba cedendo. E também a graça que transformou sua vida. Ele não cria e saiu cheio de fé. Que Deus nos abençoe e transforme os nossos corações cada dia mais. Amém. Meus irmãos, passaremos agora ao momento de